Eu começo mais um vídeo aqui na Solar TV, falando agora de particularidades de instalações em granjas, quando a gente vai instalar um sistema fotovoltaico em granjas. Eu convido o João, que é um especialista de energia, para falar um pouquinho, João, sobre isso, como que funcionam as instalações fotovoltaicas em granja, o que a gente tem que levar em consideração. Oi, Ricardo, tudo bom? Ricardo, as granjas, sejam elas de frangos, porcos, gado em confinamento, né? Elas têm algumas particularidades que têm que ser observadas, tá? Então, vou citar algumas, tá? Pode ser que tenha algo mais do que eu falar, né? Por exemplo, normalmente em granja, você vai encontrar gerador a diesel. Tá? Caso falte energia elétrica da concessionária, tem que entrar um gerador a diesel, senão você vai ter morte, por exemplo, dos frangos lá dentro, que eles ficam em um ambiente climatizado, temperatura controlada, né? Então, se faltar energia, aquilo ali começa a esquentar e em meia hora você perde toda a produção, né? Então, normalmente, granja tem gerador a diesel para entrar durante uma falta de energia. Às vezes, é até requisito, né, do frigorífico, né, que compra os frangos dessas granjas, que você tenha 2 geradores a diesel. Né? Um que fica ali operando e um outro backup, o backup do gerador, que é justamente para evitar essas perdas, né, de produção. Uma outra particularidade é os telhados das granjas. Normalmente, o projeto do galpão de uma granja é um projeto padrão. Você vai encontrar, normalmente, as granjas tudo com aquele mesmo projeto, mesmo tipo de galpão, né? E telhado. E aí, aquele telhado, ele não foi feito para suportar módulos ali em cima. Ele foi feito para o básico. O telhado tem que suportar as telhas. E aí você tem que entrar em contato com um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, qualquer profissional que faça um laudo estrutural, né, para poder validar, né, aquele peso adicional que você colocaria de módulos em cima daquele telhado. Né? Uma outra particularidade, em granjas de porcos, frangos, tem grande concentração de amônia. A amônia é um gás que ele é corrosivo, ele vai atacar as placas eletrônicas dos equipamentos. Então, tem que observar se no local onde você está instalando, o teu equipamento ele pode ser atacado por amônia. Aí você vai ter uma redução da vida útil do equipamento. Aqui na região, né, que eu fico em São José do Rio Preto, é muita granja. Então, já visitei alguns clientes nossos, né? Cliente, quando eu digo, são as empresas de instalação, né? Quem instalam os sistemas, os nossos parceiros. Eu já visitei algumas instalações e teve um caso particular, até recente, né? Que durante uma visita, os exaustores estavam desligados, a granja estava aberta, porque estava trocando ali a forragem, né? Dos frangos. Mas estava um cheiro tão forte de amônia que quando a gente chegava perto, e eu mesmo usando a máscara, né, começava a arder os olhos, a arder as narinas, né, por conta da grande concentração de amônia. Tive que sair imediatamente do local, relatei isso lá para quem cuida lá, e eles tiveram que ligar os exaustores, mesmo sem os frangos, para poder dissipar aquela amônia dali, porque estava insuportável, né? Então, é um gás que ataca, né, que corrói os componentes eletrônicos, a solda, a placa de circuito impresso. Então, tem que ter cuidados adicionais em relação a isso. Legal, João. Esses toques são bem bacanas para a gente mostrar para o mercado, né? Quantos integradores aí estão cotando ou emitindo propostas agora, nesse exato momento, para instalar em granja. Então, fique atento, porque para você não ter problema de um equipamento ter a vida útil comprometida ou acontecer alguma coisa a mais com esse equipamento, né? Telhado que cai, a gente já viu várias vezes isso acontecer, né? Então, tem que sim tomar cuidado se for instalar isso em cima de um telhado. Então, João, assim, casos práticos, né? Vamos entender como é que fica isso no dia a dia, uma instalação. Eu posso colocar um módulo, um otimizador em cima de uma granja? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, João. Então, vamos lá. Primeiro com módulos, né? Os módulos, eles ficando ali em cima do telhado, eles estão até mais protegidos ali contra a amônia, né? Porque
Quando o galpão está com os pintinhos ou os porcos, que seja, né, ele vai ter uma ventilação melhor ali na parte do telhado. E normalmente, granja de frangos fica fechado ali e tem um exaustor jogando os gases para uma região, normalmente a parte traseira, né, e aquilo ali, você não vai instalar o equipamento ali na parte traseira onde está soprando aqueles gases. Normalmente você vai instalar na lateral, na frente, né? Tem outros locais, isso estou falando dos inversores, né? Os módulos ali em cima são os mais tranquilos, tá? E ali está todo o tempo sendo ventilado, né? A parte alta está todo o tempo sendo ventilado. E além disso, a gente tem módulos que tem até potting dentro da caixa de junção. E aí, mesmo que tenha uma concentração de um pouquinho de gás ali, né, de amônia, ele vai estar protegido do mesmo jeito. Tá? Aí vamos para a parte dos inversores. Inversores que têm, por exemplo, ventilação forçada, o ideal é deixar um pouco distante desses gases. Pode ser na lateral da granja, não tem problema. Estou falando de granja de frangos aqui no caso. Né? Ela fica toda fechada e os gases sempre saem ali na parte de trás. Você só não pode colocar ali na parte de trás. Né? Inversores que têm ventilação forçada. Inversores que têm ventilação natural, com dissipador de calor, eles normalmente são mais fechados, e aí não tem tanto problema com entrada de amônia. E tem mesmo inversor com ventilação forçada, que eles são resistentes à amônia. É o caso do SolarEdge, por exemplo, né, que ele é resistente à amônia, pelo menos é o que tem nos materiais de divulgação dos equipamentos da SolarEdge, mesmo ele tendo ventilação forçada. Aí tem os casos dos otimizadores de potência, que podem ficar ali debaixo dos módulos, mas o otimizador de potência ele está imerso num potting. A eletrônica de potência ali do otimizador de potência, pelo menos do SolarEdge, que eu conheço bem, ele é todo imerso em potting. Então, ele não é atacado por amônia, ele está todo protegido ali, enclausurado dentro desse potting. É uma resina industrial, né, que envolve toda a eletrônica. No microinversor, o da P-Systems, é a mesma coisa. Também está todo imerso em pote, então você está com a eletrônica todinha ali protegida contra gases, vapores, umidade, né? Então, quando você tem a eletrônica de potência ali protegida por pote, é tranquilo. Tá? A gente fez um vídeo aqui falando sobre o potting na Solar TV. Exatamente. Podem conferir aí o link abaixo. Tá? Aí, voltando um pouquinho para a instalação dos módulos. Pode ser que você pegue e instale os módulos, já vi casos assim, que você não precisaria fazer reforço, o engenheiro civil ele recomendou que os módulos fossem colocados ali próximo da parede, e aí a própria parede seria a parte mais reforçada do telhado, né? E aí foi feita toda a fileira de módulos ali naquela parte onde fica justamente a parede da granja, e aí você tem que evitar de colocar os módulos ali no topo, né? Que é a parte mais frágil. Quanto mais próximo da parede, mais resistente, mais próximo do topo, mais frágil. Só que, de novo, isso foi o que foi dito pelo engenheiro civil que fez aquela estrutura. Isso pode variar de projeto para projeto, né? Sempre consulte o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, que é o cara que vai te dar a informação adequada em relação às estruturas. Tem um laudo, né, que protege o integrador ali. Exatamente. Não é só, olha, pode instalar ali. Aí na hora que cai, não, mas eu não falei isso. Aí às vezes o proprietário ele se responsabiliza, não, pode deixar por minha conta, né? Mas na hora que você perde um galpão, um sistema fotovoltaico, né? Milhares de reais, né? Aí a conversa muda. Aí, de novo, voltando mais um pouquinho, a questão dos geradores. Né? Você tem que verificar se o gerador ele tem proteção contra corrente reversa ou não. Né? Normalmente, tá, nessas instalações, a primeira recomendação é liga o inversor fotovoltaico lá no QTA, no lado da rede. Né? QTA é quadro de transferência automática, que é o quadro elétrico que faz a comutação de alimentação pela rede ou alimentação pelo gerador. Na falta da rede, ele transfere, né, para o gerador liga e energiza as cargas.
A primeira recomendação é, coloca o inversor ali perto do QTA, que já é uma sala própria para o gerador, para o quadro elétrico. Então já tem a infraestrutura elétrica já ali no ponto, só esperando você ligar do lado da rede. É a primeira opção, né? E é a mais utilizada que eu tenho visto até então, né? Aqui a região tem muitas granjas mesmo de frangos, então já tive a oportunidade de visitar vários instaladores, né? Com instalações em granjas. Eles se deparam com essas situações, então, estou citando algumas aqui. Legal. É bom a gente conhecer essas histórias, né? E deixar aqui um alerta, né? Para futuras instalações, projetos que estão entrando aí, para a gente evitar riscos, né? Riscos para todo... Não, às vezes pode ser um risco que pode ser evitado por uma escolha muito simples, o local da instalação, né? Então, você às vezes tem uma opção de trocar ali rapidamente, então... fiquem atentos com isso. Se a gente já tem esse problema sério de corrosão através da amônia, e granja normalmente tem espaço, né? Às vezes uma alternativa de instalar em solo, um pouco distante, o equipamento não ficar exposto ali com esses problemas todos que a gente levantou aqui. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos, isso aqui é mais para a gente trocar uma ideia no mercado. Se você tem uma instalação em granja ou você tem alguma dúvida, curta esse vídeo, mande seus comentários aqui que a gente vai debater aqui em um próximo vídeo, tá bom? João, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na TV. Eu que agradeço, Ricardo. Até mais.